na graça e na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. É bem comum que, quando se enfrentam tempos difíceis, alguns se façam a pergunta: onde Deus está? E de fato, assim, esses momentos difíceis pode passar a impressão de que Deus se esqueceu de nós. Ou até alguns afirmam que Deus nem existe por causa da existência do sofrimento. São tantas desgraças que nós vemos, tantos sofrimentos nos cercam todos os dias, que de fato fica difícil entender que há um Deus que cuida de nós e de tudo neste mundo. É porque as notícias que nós vemos não são nada animadoras. Pelo contrário, desanimam, entristecem. Depois de tantos séculos, a humanidade parece que está sempre no mesmo lugar. Ou pior, andando para trás, regredindo. A gente avança na tecnologia tão rápido que a gente não consegue nem acompanhar. Mas por outro lado, ainda vivemos os mesmos temas, ainda discutimos as mesmas coisas desde que o mundo existe. Preconceitos raciais, étnicos e religiosos, discriminação por causa de sexualidade ainda pairam neste mundo o tempo todo. O mundo, ao invés de ir em direção à paz, cada vez mais arde em guerras por todos os lados, por causa de governos tirânicos e ambiciosos. Depois de tantos séculos de história, ainda temos pessoas que passam fome, sede, que enfrentam a miséria, as doenças, a violência em todos os lugares. E são coisas que parece que nós não conseguimos resolver. Estamos parados no mesmo lugar. E quando somamos tudo isso a catástrofes climáticas que toda hora se abatem aí pelo mundo, aqui mesmo em nosso país, de fato a pergunta que vem é: onde está Deus? Onde está Deus no meio de tudo isso? Mas antes de falar onde está Deus, eu quero primeiro falar onde nós estamos, onde está o ser humano. E onde é que nós estamos nesse mundo? Em que lugar que nós estamos? Eu volto a dizer que estamos no mesmo lugar de sempre. No lugar do descontentamento, no lugar da ingratidão, no lugar do desejo de querer mais e mais e mais, onde nunca estamos satisfeitos com nada. O início da Bíblia, história de Adão e Eva, o que faltava para eles? Nada. Eles tinham tudo, mas pecaram porque quiseram ser iguais a Deus. Não estavam satisfeitos com o que já tinham. O rei Davi, o grande rei de Israel, o rei segundo o coração de Deus, ele já era casado com muitas esposas. Ele chegou a ter mais de 600 mulheres. Mas ao ver pela janela do palácio a mulher do vizinho, pegou ela para ele, pecando contra Deus, mandando seu marido à morte, por não estar satisfeito com o que ele já tinha.
E o texto do Antigo Testamento que lemos hoje nos relata exatamente essa situação. Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito, 430 anos de escravidão. Um dos relatos históricos mais longos de escravidão de um povo. Mas para serem livres, eles precisavam passar pelo deserto até chegar na terra de Canaã. E o deserto não é um lugar fácil de viver. Hoje é difícil, imagina, naquela época, 3.500 anos atrás. Água é escasso, comida também. O povo teve fome, depois teve sede, reclamaram, esbravejaram. Moisés se sentiu até ameaçado, a ponto de ficar com medo de ser apedrejado da fúria do povo. Chegaram até mesmo a dizer que preferiam a vida de escravos no Egito do que estar ali no deserto sem água para beber. Onde estava Deus quando o povo tinha sede? Deus estava ali o tempo todo. Ele providenciou água para o seu povo beber até se fartar. Tirou água da rocha em Meribá. Mas o problema nunca foi aonde Deus estava, mas sim aonde o povo estava. E o problema não era o deserto, mas sim a falta de confiança, a falta de fé. Deus estava ali, mas eles estavam longe de Deus. Afinal, será mesmo que Deus iria libertar seu povo da escravidão, depois que eles viram as pragas no Egito, depois que eles viram o mar se abrir na frente deles? Será que Deus iria deixar eles passar por tudo isso para morrer de sede no deserto? Faz algum sentido? Não, claro que não. Além disso, eles nem perceberam como Deus estava cuidando deles de uma forma tão carinhosa e poderosa. Eles estavam no deserto e o texto vai nos dizer que Deus enviava uma nuvem que cobria o acampamento durante o dia. Uma nuvem em cima do acampamento no deserto bloqueia o sol, diminui o calor. Cuidado de Deus. E diz que à noite Deus enviava uma coluna de fogo ao redor do acampamento. Fogo ilumina e aquece, porque as noites do deserto são muito frias. Será que isso não era o cuidado de Deus por esse povo? É claro que é. Mas era pouco aos olhos daqueles que sempre querem mais, e mais, e mais. Por isso, será que o problema estava em Deus ou estava neles, que não estavam confiando nas promessas de Deus? Que não percebiam o cuidado divino, que não estavam contentes com o que tinham. E será que os problemas desse mundo hoje, com guerras, violência, sofrimento, é porque Deus está longe ou porque as pessoas continuam sempre insatisfeitas, querem impor suas vontades, suas verdades, nem que seja força? O problema está em Deus ou na nossa intolerância? Que tantas vezes temos dificuldade de aceitar aquele que pensa diferente de nós, que nunca estamos contentes com o que temos. Certamente o problema não está em Deus, mas em nós, no nosso coração pecador.
que não percebe como Deus é bom o tempo todo e como Ele sempre está perto de nós. O problema é que a gente sempre olha na direção contrária. A gente olha para onde? Para os nossos desejos, para os nossos sentimentos, para as nossas certezas, para os nossos ideais, para a maneira como a gente acha que o mundo deveria ser. Queremos fazer as coisas do nosso modo, do nosso jeito. E sejamos sinceros, a maior parte do tempo vivemos não nos preocupando muito com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Mas a verdade é que desde as coisas mais simples do dia a dia, como o trabalho, a família, a saúde, o alimento, tudo são sinais da bondade de Deus. E quando você passa por momentos difíceis, de dor, de sofrimento, de medo, de aflição, não é porque Deus te abandonou, mas é justamente nesses momentos que Ele se faz mais presente, nos lembrando que em meio a toda a dor que existe nesse mundo, Ele já nos deu seu Filho amado, Jesus Cristo, por amor a nós, para perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação e vida eterna. E se Deus já nos deu Cristo, será que Ele fez tudo isso para nos deixar morrer de sede no deserto? No deserto da dor e do sofrimento que passamos nesse mundo? É óbvio que a sede é real, que a dor é real, que os medos são reais, que os problemas que enfrentamos são reais, é óbvio. Mas tem outra coisa que é tão real quanto tudo isso, que é o amor e o cuidado que Deus tem por cada um de nós, até por aqueles que não creem nele. Quando a mulher samaritana foi buscar água no poço, ela foi ao meio-dia. Ela carregava consigo uma vida com muitos problemas, provavelmente carregando sofrimentos e dores. O texto diz que ela já tinha passado por 5 casamentos e vivia uma relação complicada com um homem que não era seu marido. Não dá para entender exatamente o que era isso, mas não era o certo. Não era uma situação correta. E ao encontrar Jesus, aquela mulher que foi buscar água porque estava com sede, encontrou nele muito mais do que água, mas encontrou em Jesus paz e esperança que a saciaram para sempre. Pois Jesus não era mais um a lhe julgar, apontar o dedo, mas é aquele que a acolhe, perdoa, ama, ensina, ajuda, transforma vidas. E aquela mulher entendeu que mesmo em meio aos seus pecados havia um Deus que não estava longe dela. Na verdade, estava muito mais perto do que ela imaginava. Quando passamos por nossos maiores problemas, dilemas, medos, sofrimentos, nem percebemos que, na verdade, sempre estivemos à sombra da cruz de um Deus que está bem perto, o tempo todo, ao nosso lado, oferecendo a mão do perdão, a mão da ajuda, a mão que dá novo significado à vida, a mão que nos faz nos sentir filhos de Deus e nos permite olhar o outro como irmão, igual, como um pecador, que assim como nós, precisa da graça, do amor e do perdão que só podemos encontrar em Deus. Afinal, entre nós pode existir muitas diferenças, mas nós todos temos o mesmo Deus. Podemos ser pecadores, imperfeitos, ingratos, reclamões, e como a gente reclama, né? Aqui no sul mesmo a gente reclama no inverno do frio, e no verão é do calor. Se está chovendo,
da chuva. Se não chove, é porque está seco. A gente gosta mesmo de reclamar. A gente reclama de tudo, o tempo todo. Mas, mesmo assim, temos um Deus que nos ama, rabugentos e reclamões como somos. Um Deus que nos dá vida e esperança, um Deus que nos deu o perdão, um Deus que está junto de nós, que enviou seu Filho, o Emanuel, o Deus conosco, para estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Por isso, quando a gente pergunta onde está Deus, lembre-se, Ele sempre está ali, ao teu lado, o tempo todo. Nós que não percebemos que a nossa vida é uma vida que se passa à sombra da cruz do nosso Senhor. A Ele seja a honra e a glória para todos sempre. Amém.